todos, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, aos que estão em casa, aos presentes, aos que estão aqui, bom vê-los mais uma vez. Então vamos aos recados da casa. Palestras de agosto. Dia 25 de agosto, terça-feira, às 8h15, nós teremos a palestra Paulo de Tarso sob a ótica do livro Paulo e Estevão, com Kelman Freitas. Esse livro aqui é bem bacana, muito bom mesmo. Esses são um total de 5 livros de Emmanuel, chamados Os Romances de Emmanuel. São livros dessa grossura assim, mas muito bons, muito emocionantes, bem legal, vale a pena. Eu sou suspeito, mas eu chorei com 5. Nos livros, não em todos, mas a maioria deles, ele narra as experiências da vida de Emmanuel, as vidas de Emmanuel. Ele é um senador romano, na outra ele é um escravo, na outra ele é um padre, e por aí vai. Bem bacana. Dia 26 de agosto, quarta-feira, nós teremos, às 14 horas, nós teremos a palestra O Suicídio sob a Visão Espírita, com Cássio Branco de Araújo. Eventos, no mês de agosto a gente não vai ter eventos. Nós teríamos no dia 26. Dia 26? Não, nós sempre temos, né? Mas no mês de agosto a gente não vai ter. Foi adiado para o dia 12 de setembro. Nosso chá beneficente. Vai ser em setembro, das 15 às 18. Nós acompanhamos quadradinhos de lã. São quadradinhos de tricô, crochê, 20 por 20. Quem tiver habilidade ou disponibilidade, puder contribuir com a gente. Depois eles vão se tornar, são quadradinhos assim. E depois eles vão ser unidos e vão se tornar mantas como essa daqui, que serão doadas a instituições que cuidam de mães e bebês. Ficam bem legal. Fica bem. E quem não tiver habilidade ou disponibilidade pode doar a lã também, a gente aceita a lã. Já ajuda bastante. Como toda casa espírita, nós temos o nosso bazar aqui, né? Então nós aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas, novos e seminovos, em bom estado, né? A gente pede que as roupas estejam em bom estado, porque a gente não tem como lavar aqui, não tem como passar, então se tiver em bom estado a gente agradece. E é isso que ajuda a sustentar a nossa casa. Aceitamos também doações em dinheiro e Pix, lembrando sempre que ninguém é obrigado a doar nada, né? A casa sempre vai receber todos muito bem, mas aqueles que puderem e tiverem condições podem ajudar a casa, a gente aceita, tem o Pix ali para trás na recepção. Também é possível se associar ao SEAC, né? As contribuições mensais são a partir de R$30. Continuamos também com a nossa campanha de arrecadação de tampas e lacres, né? de plástico. A gente tem uma caixa ali atrás, vocês vão juntando em casa, pode trazer e colocar aí na caixa. Essas tampas e lacres são revertidas para o Instituto Amor Rosa. Eles fazem uma separação e eles revertem lá para a instituição deles. Atendimento fraterno, né? Aqueles que estiverem precisando de algum auxílio, conversar. A gente sabe que muitas pessoas procuram a casa espírita com alguma dificuldade, algum desafio, né? Enfrentando algum desafio, e se estiverem precisando de conversar, podem agendar à distância, via WhatsApp, ou podem fazer essa conversa presencialmente, né? Chegando um pouco mais cedo, um pouco antes do horário, uns 30 minutos antes do trabalho, e haverá um trabalhar disponível aqui para conversar. E agendar pelo WhatsApp, entrar pelo Facebook ou pelo Instagram. Ah, é verdade, esqueci de mencionar isso. Vocês entrem nas nossas
redes sociais e agendem por lá esse atendimento via WhatsApp. Temos ali a nossa biblioteca com os livros seminovos que estão à venda, os novos também. E temos a biblioteca circulante, que são livros usados que vocês podem levar para casa para ler e depois devolver. Temos a nossa cantina, onde a gente tem ali, sempre tem um cafezinho e um pedaço de bolo. Comprando um cafezinho, ganha um pedaço de bolo. E hoje tem bolo, Cláudia? De aipim. De aipim. O cafezinho é R$3. Um pedacinho de bolo, acho que vale a pena. O nosso YouTube, o YouTube da casa, né? As nossas transmissões, elas são feitas desde sempre no Facebook da casa, né? Mas de um tempo para cá a gente está trabalhando bastante no nosso YouTube, né? Para que a gente consiga mais seguidores, né? E então todos os vídeos que estão no Facebook, eles estão indo para o nosso YouTube, né? Porque também no Facebook a gente fazia as lives lá, né? Mas os vídeos estão ficando só 30 dias. Então a gente está colocando tudo lá. Tem bastante vídeo lá no nosso YouTube para assistir. É o @ceaklapa. Bruninho, e quem tiver no Facebook também pode se inscrever lá no YouTube, que a gente fica feliz, né? Com certeza. Então se inscrevam no nosso YouTube para dar uma levantada lá, gente. O número ainda está baixo, está bem baixo, mas se inscrevam lá. A gente está agora com um quadro que se chama Momentos Funciais, onde a gente disponibiliza vídeos diariamente lá, são vídeos de 15 minutos. Se vocês puderem lá dar uma força, assistir, curtir, se inscrever, a gente agradece. Temos as nossas canecas personalizadas do SEAC, né, que a gente tem uma ideia recente e está fazendo bastante sucesso. Essas canecas estão custando R$40. Tem umas canecas ali à pronta entrega, mas também pode fazer encomendas aí na recepção. E eu acho que por hoje é só. Recados. Então agora vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando. Elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus, imaginando a figura do nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos a nos receber. E assim, vamos caminhando até Ele, sedentos por amparo, por seu auxílio, por sua paz, que emana todos os lados. E assim, vamos pedindo ao Mestre que permaneça ao nosso lado, nos inspirando, auxiliando, para que permaneçamos sempre no caminho do bem, buscando aprender. E que neste momento, nessa casa de oratório, nós possamos aproveitar cada palavra, cada momento, aproveitar as energias que o plano espiritual tem preparado para nós. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, e o evangelho de hoje é comigo, né? E eu reservei como tema, vai ser um evangelho um pouquinho diferente dos últimos. Hoje eu trouxe uma letra de uma música que se chama Dias Melhores, pelo J Quest. Como a gente já disse aqui algumas vezes, as músicas, elas também são uma forma de inspiração. O plano espiritual, ele nunca deixa de nos auxiliar, de nos assistir. Por mais que a gente, muitas vezes, por mais que nós, muitas vezes, não estejamos abertos a receber auxílio, o plano espiritual,
ele sempre tenta de todas as formas nos auxiliar, seja incluindo pensamentos, seja por algum amigo, por algum desconhecido até, ou por meio das músicas, por que não? Então muitas músicas também são inspirações divinas, inspirações do plano espiritual e que contribuem para o nosso auxílio, né? Que vem ao nosso socorro quando precisamos e mesmo não estando abertos a outras formas de auxílio, a música sempre acaba chegando, né? De uma forma ou outra. Então, trouxe essa música ela não tem muitos versos, é uma música pequena, mas ela carrega um significado muito importante, que é o significado da esperança. E não só a letra em si, mas a história da música. Eu estava pesquisando esses dias e eu vi que o autor, quando ele foi escrever a música, né, Rogério Flauzino, ele disse que a música veio para ele num momento bem complicado, né? Um momento complicado da banda. Eles estavam voltando de um show cancelado, né? Estavam para baixo, né? Um dia difícil. E ele pega o papel e caneta e começa ali a esboçar a música. Depois ele continua, né? Depois ele conclui a música, depois ele conclui a letra, depois ele faz a música. Depois a música é lançada, nem faz tanto sucesso assim, as pessoas não recebem muito bem. Mas hoje é um grande sucesso deles, né? E é uma música que fala justamente de esperança, que é o que eles estavam precisando naquele momento, né? Eles estavam ali todos chateados, né? Show cancelado para uma banda não deve ser algo muito fácil, né? Eles estão ali naquela expectativa, aí chega lá e não dá certo, né? Ainda mais uma banda que está começando, né? Isso não só para eles, mas para muitas pessoas. Muitas vezes a gente está passando por algum momento difícil e a gente não consegue enxergar algo de bom amanhã, né? E isso não é bom, né? Porque o ser humano ele precisa de esperança. Ele é movido também por esperança, né? Esperança que é um sentimento nato no ser humano, né? A gente já vem com isso. É isso que nos move, que nos faz ter coragem para encarar os dias difíceis e continuar seguindo, né, nossa caminhada com a expectativa de algo melhor adiante, né? E aí no caso dessa música seriam dias melhores, né? Então ela começa assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás, que é justamente a esperança num dia melhor do que o que foi hoje, né? Nós sabemos, nós espíritas, nós estudamos, nós comentamos sempre que a vida ela é feita de momentos, né? Momentos difíceis, momentos bons, e todos eles são importantes de alguma forma, mesmo os momentos difíceis. Todos esses momentos eles vão nos moldando, eles vão moldando o ser que nós nos tornamos até hoje, né? Nós somos criados espíritos lá no passado, fomos todos criados espíritos simples, ignorantes, e as experiências que nós vivemos durante a vida, durante as vidas, vão formando aquilo que nós somos até hoje. É por isso que nós somos diferentes, que nós somos o resultado do caminho que nós trilhamos até aqui. Cada um fez as suas escolhas, os seus caminhos, as suas caminhadas, e isso fez com que nós nos tornemos diferentes, com as nossas habilidades, com os nossos defeitos, enfim, com as nossas diferenças. E com esses dias melhores e os dias piores, eles fazem parte
fazem parte dessa trajetória, né? E sem esperança, sem esse sentimento de esperança, talvez a gente não consiga seguir adiante, né? É por isso que a gente precisa, de alguma forma, buscar renovar esse sentimento de esperança. Através da prece, através da oração, através dos bons pensamentos, através das boas ações do trabalho, né? Porque nos mantendo em movimento, em ação, nós também estamos, de alguma forma, cultivando a esperança, né? Estamos abrindo o caminho para que o plano espiritual nos inspire coisas boas, para que a gente não perca a fé, não perca a esperança e a vontade de viver. Porque, como eu já disse, os momentos difíceis, eles são necessários também. Nós também aprendemos com eles, né? E mais a esperança e o conhecimento da espiritualidade, ele faz com que a gente passe por isso com mais tranquilidade, porque a gente acaba percebendo que os momentos difíceis, eles são passageiros, né? Os momentos bons também são passageiros nesse mundo. Tudo aqui é transitório. Então a gente acaba não se perdendo. Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, quanto mais esperança a gente vai cultivando, a gente vai passando por isso com mais leveza, com mais tranquilidade. E a música segue. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Então ela começa com vivemos esperando dias melhores, e aí agora ela vai progredindo. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Então, como eu disse, a vida é feita de momentos difíceis, momentos bons, e esses momentos são os momentos que vão nos tornar pessoas melhores. Nós não nos tornaremos pessoas melhores num passe de mágica. Está uma coisa atrelada à outra. Os dias melhores ao dia que eu serei melhor. Porque eu preciso esforço, dedicação, para que eu me torne alguém melhor. Eu não vou me tornar alguém melhor em algum dia, sentado, sem fazer nada. Eu vou me tornar melhor através do meu esforço. E quando eu me torno alguém melhor, os meus dias serão melhores. Isso não significa que eu não vou passar por dificuldades, por desafios, mas eles vão ser melhores porque eu vou ter uma compreensão melhor da vida. E quando eu tenho uma compreensão melhor da vida, às vezes aquele momento que é tão difícil para outra pessoa, para mim já não é tanto. Para mim eu já consigo passar por aquilo com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de leveza, sabendo que aquilo é passageiro, é momentâneo, logo vai passar, e algo de bom aquilo vai me trazer de lição. E a música segue. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor. É algo que a gente sempre comenta no Espiritismo, né? Que a gente ou aprende na dor, ou aprende no amor. Né? Então, faz parte, né? Faz parte da vida, né? Mas não necessariamente eu vou precisar passar por um momento de dor para aprender, né? Mas a gente fala das provas e das expiações, né? Muitas das situações que a gente acaba passando na vida nem sempre são situações que eu escolhi quando eu tinha planejado o meu plano reencarnatório. Quando eu estou fazendo ali o meu plano reencarnatório, antes de encarnar, eu faço ali, eu coloco ali uma ou outra situação desafiadora, mas
eu creio que a maioria das situações difíceis que a gente passa na vida são situações que a gente não precisaria. São muitas situações que a gente acaba provocando e acabam sendo uma expiação de um erro. Como já disse uma outra vez, é como se eu ficasse dando socos na parede. Deixa eu ver, eu acho que vai dar certo. Continuo socando e a mão doendo. Não, acho que se eu socar mais forte, eu acho que vai ser melhor. E aí, dou uma cacetada bem forte. Acho que não é por aí. Só que eu vou precisar reparar esse erro, eu vou precisar consertar aquela parede que eu arrebentei com a mão, e vou precisar fazer isso com a minha mão, com uma mão só, porque a outra eu arrebentei. Então é por isso que muitas vezes a gente acaba vindo para a vida com alguns desafios a mais. E ainda vai ter que consertar a mão, né? Vai ter que consertar a mão, vai ter que consertar o que eu quebrei e com uma mão só. Então são alguns desafios que a gente acaba se impondo. Né? Não são castigos divinos. Né? Nós não acreditamos num Deus castigador, mas num Pai que educa os seus filhos e que não vai mudar as suas leis por conta dos nossos caprichos. Então, não adianta eu pedir para que eu não passe por determinada situação se aquela situação foi provocada por mim mesmo. Então, eu vou ter que passar por aquela situação por meu próprio benefício. É claro que a gente pede, né? A gente faz as nossas orações, a gente pede aquilo que a gente acha que é necessário, e o plano espiritual ele vai nos ajudar de acordo com aquilo que a gente precisa e de acordo com os nossos merecimentos, né? De acordo com as nossas necessidades. Eles nunca vão intervir de uma forma que vai atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual. E a música segue. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Então, como eu disse, a música vai progredindo, né? Vivemos esperando dias melhores. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. E agora ela vai concluir como vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Que nada mais é do que a esperança na vida futura, né? No plano espiritual, a esperança no porvir, mais adiante, bem mais adiante, né? Porque nós somos espíritos passando por uma experiência terrena. Isso daqui é só, esse corpo aqui é só uma veste, é só um avatar, né? Uma roupa que eu utilizo, um uniforme que eu utilizo para mais um dia de aula. Eu estou aqui para mais um dia de aula no planeta Terra, utilizando esse uniforme hoje de Bruno, amanhã vai saber, sabe lá qual. Mas a esperança na vida futura, ela também é necessária para que eu tenha... É importante que a gente tenha um objetivo, né? Um objetivo maior. A gente tem os objetivos menores, né? Um objetivo de aguardar um dia melhor amanhã. Isso me motiva a tentar buscar algo de melhor. Um objetivo de ser alguém melhor, um objetivo um pouco mais adiante, e um objetivo lá na frente, que é o objetivo de o dia em que seremos para sempre, o dia em que eu não precisarei mais reencarnar, não precisarei mais passar por dias difíceis, por dias de dor, né? Por dias de dificuldade, porque eu serei um dia um espírito perfeito. Jesus, ele nos ensina que nós devemos buscar a perfeição. Sejam perfeitos. Então, nós devemos buscar isso, mas é claro que não vai ser de uma vez, a gente não vai conseguir isso em uma vida só, né? A gente precisa desses passos, como essa música vai progredindo passo a passo, vivemos esperando dias melhores, vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Então nós devemos caminhar passo a passo, rumo à perfeição, sabe-se lá
quando, mas um dia ela chegará. E é por isso que Deus nos perdoa, é por isso que Jesus nos ensina o perdão, porque Deus não enxerga em nós aquele que matou, aquele que roubou, aquele que cometeu o erro X, o erro Y. Ele enxerga em todos espíritos perfeitos, caminhando rumo à perfeição. Até lá, nós vamos errar, vamos acertar, vamos fazer muita coisa errada, muita coisa certa. Os desafios da vida vão nos moldando e um dia seremos perfeitos. E viveremos, como essa música diz, dias melhores para sempre. Certo? Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu espero que seja útil e que cause alguma reflexão para todos nós. Então vamos nos concentrando, fechando os nossos olhos, nos concentrando na prece de Caritas. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje nós não estamos com médium para passar a mensagem, mas a gente vai ler uma mensagem do livro. Qual que é o livro? Esse daqui é Sejamos Felizes, da Vera Lúcia Marinzec, pelo Espírito Antônio Carlos. Então vamos A mensagem chama Alimentar o Espírito. Devemos alimentar o nosso corpo, cuidar dele quando adoece. É nossa obrigação perante o Pai, que nos dá o corpo para vivermos encarnados na terra. E do espírito devemos cuidar? Sanar suas doenças? Sim, naturalmente. Devemos alimentá-lo com a humildade, com boas leituras, com estudo edificante, com a benevolência para com todos, com a caridade desinteressada, tornando-o forte. E as doenças do espírito? Os vícios, os defeitos, as maldades, são doenças terríveis. Devemos tratar-nos com atenção. O corpo volta à natureza de onde veio no final da nossa existência encarnada. É perecível, o espírito é eterno. Devemos prestar atenção aos sintomas das doenças do espírito e, com coragem, optar por um tratamento sob a luz da sinceridade e da oração. O melhor remédio é a leitura do Evangelho e a busca da realização de seus ensinamentos. Sábio é aquele que cuida do corpo como instrumento do espírito, dando, porém, maior importância ao espírito que sobrevive na espiritualidade.
Fortalecemos o espírito e não estaremos doentes. Espírito são, corpo são. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, após essa mensagem, vamos continuar em prece. Após ter recebido, né, a mensagem, o Evangelho, é chegado o momento da gente doar. Doar os nossos melhores pensamentos, intenções, àqueles que mais precisam. Então, vamos ao momento de vibrações. Vibrações. Doação. Vamos escolher individualmente, mentalmente, alguém que seja do nosso apreço, a quem desejamos o bem. E vamos emanar através da nossa mente as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores intenções em direção a esse ser que amamos e que queremos o bem. Cada um de nós escolhamos alguém a quem desejamos doar o que de melhor temos, sem pensar em nós mesmos, sem esperar um agradecimento, sem aguardar o reconhecimento, só doar. Doar o que tivermos de melhor, vibrar por esse ser, vibrar por esse alguém. E vamos perceber que quando pensamos ou agimos dessa forma, saímos um pouquinho melhores do que éramos antes disso. Que sejamos capazes de fazer isso sempre, não só num momento, mas que todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações sejam sempre nessa direção, do bem ao próximo, seja ele quem for. Agora escolhemos alguém, nós vamos exercitar isso para todos os alguéns que cruzarem a nossa vida. Que assim seja. Bom, antes de encerrarmos, eu gostaria de comentar também sobre o Evangelho no Lar, né? A gente não cansa de falar. É muito importante para que a gente cultive, né? Para que a gente não cultive, só cultive, para que a gente continue, como que eu posso dizer, fazendo com que essas boas energias elas não se percam, né? Essas boas energias que a gente recebe nos trabalhos, para que elas continuem conosco, para que o nosso ambiente familiar esteja mais saudável, para que as pessoas que convivem com a gente, para que a gente tenha um bom relacionamento, né, no nosso lar. Então o Evangelho no Lar ele ajuda muito, né? E não precisa ser nada muito longo, nada muito engessado. Uma vez na semana, uma leitura de 5 minutos, um comentário de 5 minutos, as pessoas comentando, fazendo uma prece, uma oração, coloca um copo com água e ajuda muito, faz toda a diferença, né? A gente sabe que em nem todas as casas todo mundo é espírita, não precisa ser uma leitura espírita, pode ser uma leitura da Bíblia ou uma leitura boa de qualquer outro livro, né, do agrado das pessoas que estão fazendo, e um comentário breve faz toda a diferença. Então, tentem criar esse hábito de fazer o Evangelho no Lar, que é muito bom mesmo. Então agora a gente vai para a prece de encerramento e depois a gente vai passar os passos. A gente pede que vocês permaneçam em prece, em silêncio, aguardando o momento dos passes, e ao sair tomar água fluidificada. Quem estiver em tratamento pode voltar para tomar o segundo passe, tomar água fluidificada de novo,
E uma boa semana a todos. Vamos lá, prece de encerramento. Com você. Comigo? Então vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais esse dia que essa casa nos oferece. Essas boas energias, esses ensinamentos da sabedoria divina através do Espiritismo, através de Allan Kardec. Agradecendo por tudo e pedindo a Deus o amparo, o auxílio, para que, diante dos desafios, não desanimemos, não percamos a fé, a esperança e a vontade de viver, de seguir em frente, aprendendo e auxiliando sempre aqueles que cruzarem nosso caminho. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.